Fiquei ali sentado, congelado, me sentindo encurralado, enquanto minha esposa de 25 anos me explicava por que ela estava me entregando os papéis do divórcio. Eu mal conseguia acompanhar suas palavras, elas pareciam se confundir. Percebendo minha distração, ela perguntou se eu estava realmente ouvindo. Pedi desculpas, admitindo que tinha me distraído por um momento. Ela repetiu os termos, claros e inegociáveis, enfatizando que eu ficaria com a casa, os carros e cada centavo em nossas contas conjuntas. Ela me pediu para assinar, garantindo que tudo seria finalizado em 3 meses. Sem palavras, pensei em nossa vida juntos. Riley e eu estávamos lado a lado desde o ensino médio, criando nossas filhas gêmeas, Alice e Raquel, que eventualmente foram para a Universidade de Colômbia. Construímos uma casa aconchegante em um subúrbio do Alabama, dirigimos Subarus combinando, e Riley sempre teve seus próprios cartões de crédito e telefone. Nunca neguei nada a ela. Fui fiel, sempre a tratando com respeito, e ela nunca expressou nenhuma infelicidade. Isso veio do nada. Talvez esse fosse o problema, talvez eu tivesse tomado as coisas como certas. Eu entendo como o divórcio funciona, Riley, consegui dizer, mas você pode pelo menos me dizer o porquê? Provavelmente é tarde demais para mudar as coisas, mas preciso entender. Riley se deixou cair em uma das cadeiras da cozinha, claramente sem vontade de discutir, esperando que eu apenas assinasse e deixasse para lá. Vamos, Riley. Me dá alguma coisa. O que eu fiz? Você não fez nada, Brandon. Você era perfeita. Às vezes eu quase desejava que você escorregasse para que eu tivesse um motivo para ir. Mas você nunca fez isso. Você foi um ótimo pai, trabalhou duro para que as meninas passassem pela faculdade e sempre me deu o que eu queria. Você me deu um lar legal. Até meus pais adoram você. Não pense que isso é culpa sua, porque não é. Riley parecia não ter envelhecido um dia a mais que 45, sua pele lisa, seu cabelo castanho claro penteado e brilhando na luz da tarde. Ela corria regularmente, mantendo-se tonificada e bronzeada. Ela se vestia de forma simples na maioria dos dias, mas sabia como se enfeitar quando queria. Riley parecia tão perfeita quanto eu, pelo menos, era o que ela sempre dizia. Mas aqui estávamos nós, e eu não conseguia entender. Isso não faz sentido, eu disse. Você não pode simplesmente ignorar isso como se não fosse nada. Riley desviou o olhar, cruzando os braços. Tem mais, Brandon. Eu esperava não te machucar. Vamos deixar assim. Mais do que isso? Riley, o que está realmente acontecendo? Ela finalmente encontrou meu olhar. Eu encontrei outra pessoa. Ele é um incorporador imobiliário com um lugar elegante com vista para o rio e dirige um BMW brilhante. Ele é charmoso, bem-sucedido e absolutamente apaixonado por mim. Você sempre foi bem, um gerente de mercearia, Brandon. Sem querer diminuir seu trabalho, você sempre nos forneceu, e nós vivemos confortavelmente. Mas isso é tudo o que você sempre quis ser, um gerente. As palavras dela doeram. Eu tive a chance de subir, me mudar, até mesmo sair da cidade. Mas eu recusei para manter nossa família unida. E agora isso. Então, qual é o nome desse cara? Ela engoliu em seco antes de responder. Derek Grant. Ele é o CEO do Riverfront Development Group. Há quanto tempo você o vê? 6 meses. Ela se sentou mais ereta, seus olhos examinando a cozinha, quase em qualquer lugar, menos em mim. Finalmente, seu olhar fixou-se no meu. Sim, Brandon, se você realmente precisa ouvir, eu estive com ele. Eu te traí enquanto ainda éramos casados. Aí está. Fiquei em silêncio por um momento, então peguei os papéis do divórcio. Assinei em 3 lugares, iniciei 2 e os deslizei pela mesa. Acho que Derek é mais adequado para você. Desculpe, não correspondi. Quando me levantei para ir embora, Riley gritou. Não, Brandon, não é isso. Ele não é melhor que você. Apenas diferente. Não ouse pensar o contrário. Mas eu já estava fora da porta. Eu estava tão envolvido no trabalho e nos meus hobbies que não percebi Riley tirando suas coisas de casa, aos poucos. Quando ela me entregou os papéis, a maioria de suas roupas e pertences já tinham sumido, provavelmente escondidos na casa de Derek.
Ela deixou todas as fotos do casamento e da família para trás, como se fossem para eu olhar quando ela não estivesse lá. Quando cheguei em casa naquela noite, Riley tinha ido embora para sempre. Seu Subaru ainda estava estacionado na frente, o que imaginei que ela não precisaria mais. No balcão da cozinha, encontrei uma procuração para vender a casa e o carro. Passei aquela noite terminando a última cerveja na geladeira, percebendo que esse era o fim. E honestamente, eu não queria voltar atrás. Riley estava fora da minha vida, e era isso. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e tirei 3 meses de férias. Eu tinha adiado isso por anos, então eles não tiveram problema em me deixar ir. Entre os dias de férias e a licença médica, eu estava coberto. Entrei em contato com nossas filhas na escola, dei a elas uma breve explicação de que Riley e eu estávamos nos separando, mas não entrei em detalhes. Elas queriam entrar em contato com ela, mas eu não tinha mais o novo número dela. Com 3 meses claros pela frente para organizar meus pensamentos e próximos passos, cortei meu telefone fixo, troquei meu número de celular e cancelei a linha de Riley também. Eu avaliei o Subaru dela, e ele não valia muito, mas eu lidaria com isso depois. Então, entrei em contato com Max, um velho amigo do ensino médio que agora era corretor imobiliário. Ele concordou em ajudar a vender a casa rapidamente por um preço justo. Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos, abri novas contas bancárias e resgatei algumas apólices de seguro de vida. Era hora de acertar as coisas. Juntei tudo o que havia na casa que pertencia a Riley, enchendo 3 sacos de lixo com as coisas dela. Coloquei as coisas das meninas em caixas e as guardei cuidadosamente no armário. Por 3 horas, olhei as fotos da família, guardando fotos das meninas para elas, mas jogando fora todas as de Riley. Talvez fosse um pouco mesquinho, mas não me importei. A principal questão que restava era descobrir o que fazer depois desses 3 meses. Eu ficaria aqui ou seguiria em frente? Eu continuaria trabalhando ou tentaria algo novo? Eu tinha 2 hobbies que me mantinham sã. Eu colecionava moedas, especialmente penis de cabeça de índio, comprando e vendendo-as no eBay. Minha outra paixão era geocaching. Isso me levou para fora, me deu algum exercício. Riley nunca gostou disso. Carrapatos, era venenosa, e caminhar não eram sua ideia de diversão. Quando eu não estava perdido em meus hobbies, eu passava o tempo lendo o Wall Street Journal. Todo Natal, Alice e Raquel renovavam minha assinatura. Eu não estava interessado em ações ou títulos, mas me mantinha atualizado com todas as coisas relacionadas a commodities agrícolas. Eu sabia mais sobre trigo, milho e açúcar do que a maioria dos analistas de mercado, mas era apenas um hobby, eu não estava investido nisso. Eu investiguei o desenvolvimento da Orla e Derek Grant. Meu amigo Max descobriu mais sobre o mais novo projeto de Derek do que eu poderia ter descoberto sozinho. Ele até tinha um contato em um banco local para reunir algumas informações. Esperei, semanas se passaram sem nenhuma palavra de Riley. As meninas ligavam toda semana, mas a mãe delas ficava quieta. Elas me apoiavam, mas ainda tinham um vínculo com ela. Enquanto isso, fiz algumas vendas de garagem, limpando coisas que não precisava, deixando apenas o suficiente para manter a casa com aparência apresentável. Um domingo, vi uma foto de Riley e Derek na seção Sociedade do jornal local, participando de uma arrecadação de fundos com a alta sociedade da cidade. Algumas semanas depois, Max ligou com uma oferta baixa pela casa, muito abaixo da avaliação, mas com um fechamento rápido de 60 dias, o que me convinha. Ele também mencionou algumas informações interessantes sobre Derek, sugerindo que nos encontrássemos para almoçar. Imaginei que uma mudança de cenário não faria mal, então concordei. Hayes Ridge era o lugar perfeito para caminhadas e geocaching. Embora eu já tivesse encontrado todos os cachês lá, alguns marcos escondidos ainda me escapavam. Esses marcos, hastes de metal e concreto, ajudavam os agrimensores a marcar os limites das propriedades. Encontrá-los parecia um pequeno prêmio extra. Naquele dia, decidi rastrear os marcos restantes. Armado com meu GPS e detector de metais, segui para Hayes Ridge. A área, cobrindo quase 2.000 acres, estava principalmente sob a administração do Alamance Land Trust, que dependia de doações para preservar a paisagem da expansão urbana.
Um pomar e uma casa de fazenda próximos tinham uma grande placa de à venda, o que chamou minha atenção. Quando me aproximei do pomar, um homem idoso se aproximou, vestido com macacão e boné John Deere. Pensando em comprá-lo, ou apenas aproveitar a vista, ele perguntou. Eu ri. Se eu tivesse $1 milhão, eu compraria num piscar de olhos. Ele sorriu. Acha que vai vender rápido? Ele perguntou. Tenho algumas partes interessadas, mas vou segurar o máximo que puder, eu disse. Por quê? Espero que o Land Trust consiga fazer uma oferta, ele explicou. Eu gostaria de manter esses pomares intocados, mas os desenvolvedores querem limpar tudo. Eu até ofereci a eles por $600. 000, mas eles estão lutando para juntar os fundos. Eu concordei. Seria uma perda real, vê-lo desenvolvido. Ele suspirou. Aqueles desenvolvedores estavam circulando como abutres. Um tem uma opção, um cara chamado Derek Grant. Ele deu $100 mil, mas se não puder comprar a terra depois, ele vai perdê-la. Ótimo negócio para mim, mas prefiro que ele fracasse. E se você não vender? Eu perguntei. Ele riu. Se ele não conseguir essa propriedade, o projeto inteiro vai por água abaixo, e ele vai perder milhões. Bem feito para ele. Nós rimos muito, e eu parti para minha caminhada, com o nome de Derek persistindo em minha mente. Os marcos estavam a cerca de 1 milha de distância, em linha reta, mas naquela montanha, parecia muito mais longe. Encontrar os 2 primeiros marcadores de levantamento foi bem simples, eram hastes de levantamento padrão, fáceis de localizar. Mas aquele terceiro, esse foi um desafio. Era muito mais antigo, escondido sob camadas de detritos florestais, levando tempo e persistência para desenterrar. Finalmente, descobri um pequeno monumento de tijolos com uma placa de bronze presa, enterrado sob anos de folhas e sujeira. Tirei uma foto rápida, pensando que poderia ser uma história interessante para uma revista local, e então as coisas mudaram. Conforme me afastei do marcador, meu detector de metais deu um bip suave. Fraco, mas inconfundível. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a escanear cuidadosamente a área. Alguns minutos de escavação revelaram uma pequena caixa de ferro, bem embrulhada em lona encharcada de óleo. Estava enferrujado, mas sólido, com uma pesada fechadura de bronze. Normalmente, quando você encontra algo assim em terras públicas, você deve entregá-lo, mas, dessa vez, não tive vontade de seguir essa regra. Então, deslizei a caixa para dentro da minha bolsa e fui para casa, a curiosidade me roendo. Na viagem de volta, não pude deixar de me perguntar que tesouros poderiam estar lá dentro. Moedas de ouro? Documentos da Guerra Civil? As possibilidades correram soltas na minha mente, limitadas apenas pelo tamanho pequeno da caixa. Uma vez em casa, limpei a mesa da cozinha e inspecionei meu achado cuidadosamente. Relutante em quebrar a fechadura, mas sem encontrar outra opção, usei meu cortador de tigela. Dentro, aninhado sob uma camada final de tela oleada, havia uma dúzia de centavos, centavos grandes de 1793, todos em condições notáveis, livres de corrosão. Embora eu geralmente preferisse centavos de cabeça de índio, lembrei-me de um livro antigo que meu avô havia me deixado, intitulado The Mysteries of the Penny, que discutia vários tipos e graus de centavos grandes. Eu já achei chato não ter nenhuma dessas moedas em meu nome. Mas hoje à noite, finalmente será útil. Passei a noite folheando-a, comparando cada centavo com uma lupa, fazendo escaneamentos detalhados para capturar cada detalhe. Depois de algumas horas de sono, acordei, ainda agitado de excitação. Liguei para o trabalho e descobri que Stephen Wallace, um dos superiores, estava perguntando sobre mim. Mas ignorei, tinha assuntos mais urgentes agora. Minha primeira tarefa foi proteger um cofre no banco. Depois de horas de pesquisa online, percebi que meus centavos não eram apenas velhos, eles eram raros, com valores na casa dos milhões, graças à sua condição e selos específicos. Comecei a entender por que as pessoas se esforçam tanto para lavar dinheiro. Não seria fácil converter essas moedas em dinheiro. Durante o café da manhã no IOP, dei uma olhada no jornal e vi mais uma foto de Riley com Derek, dessa vez na inauguração de uma galeria de arte. Isso me lembrou do meu próximo passo.
Depois que meu cofre foi criado, entrei em contato com John Smart, pedindo que ele adiasse qualquer negócio imobiliário por alguns dias, e ele concordou. Entrei em contato com o fundo de terras local, explorando uma possível doação, e eles ficaram entusiasmados. Com o divórcio finalizando em apenas um mês, senti uma sensação de urgência para agir. O resto do meu dia foi gasto pesquisando negociantes de moeda, casas de leilão respeitáveis. Por fim, decidi pela Adams & Barnes, na cidade de Nova York. Eles tinham a reputação de lidar com transações únicas discretamente, que era o que eu precisava. Marquei um encontro para segunda-feira à tarde, combinando de almoçar com minhas filhas naquela manhã. Quando cheguei ao Adams & Barnes, fiquei impressionado com a atmosfera sofisticada e moderna. Depois que dei meu nome, eles me levaram para uma área mais privada. Bem-vindo a Nova York, Sr. Atkinson. Ouvi dizer que você tem algumas moedas interessantes para nos mostrar. Primeira vez na cidade. Leo Adams, o dono, me cumprimentou. Eu o reconheci dos anúncios, embora ele parecesse um pouco mais velho pessoalmente. Sentei-me em frente a ele. Obrigado. Minhas filhas são estudantes na Universidade de Colômbia, então já estive aqui antes, mas nunca negócios. Imaginei que começaria a reunião com o pé direito. Tenho certeza de que você conhece moedas, mas você tem um especialista em moedas de cobre antigas? Pode ser útil. Leo assentiu, apertando um botão no interfone. Mark, você poderia levar Smith para o escritório? Mark Smith, famoso por seus grandes guias de centavos, logo se juntou a nós. Ele parecia um pouco mais velho do que suas fotos, mas ainda afiado. Tenho 12 moedas para vender, expliquei. Gostaria de vender 4 hoje e ficar com uma como reserva, o resto, veremos. Se tudo correr bem, ofereço as outras depois. 6 delas poderiam facilmente se qualificar para a classificação de nível de censo, mas eu deixaria isso para seu especialista. De onde vieram essas moedas? Leo perguntou. Elas foram um presente do meu avô quando ele faleceu, eu respondi, mantendo as coisas simples. Leo pareceu cético, mas assentiu. Podemos vê-las. Eu coloquei fotos ampliadas de 4 moedas, mostrando ambos os lados. Leo e Mark examinam cada uma delas de perto. Então, qual é o seu preço pedido? Leo perguntou depois de algum silêncio. 1 milhão não seria um exagero, considerando a raridade deles, respondi, relembrando números recentes de leilões. Eu diria $800.000 pelo conjunto, Leo rebateu. Mas tem um porém. Que tipo de porém? Coloquei a mão na bolsa, entregando a ele uma carta do Land Trust e um folheto da venda do pomar de John Smart. Gostaria que você comprasse esta terra e a doasse para o Alamance Land Trust. O preço é de $600.000. Você terá uma grande redução de impostos e um bom karma para começar. Leo e Mark trocaram olhares, se aconchegaram brevemente, então Mark saiu da sala. Poucos minutos depois, Leo perguntou, você tem as moedas com você? Eu assenti. E uma quinta que eu gostaria de manter na mistura. Mark retornou com uma bolsa etiquetada Crown Royal, que continha quase 100 moedas, a maioria de ouro, com algumas peças de prata. Estamos dentro, ele disse, com a condição de que você honre o acordo de terras conforme combinado. Depois de uma pausa, entreguei as 4 moedas e apertamos o aperto de mão. Então, o que é essa quinta moeda? Leo perguntou. Mostrei a ele a foto de um aroma imaculado de morango de 1793, descrevendo-o como um dos melhores que já vi. Leo e Mark estavam visivelmente intrigados. Quer um café, Sr. Atkinson? Perguntou Adelaide Langley, uma mulher impressionante que tinha acabado de entrar. Preto está ótimo, obrigada. Ela e Leo saíram da sala, retornando 30 minutos depois. Adelaide se apresentou e perguntou se eu tinha passaporte. Quando confirmei, ela explicou que voaríamos para o JFK em breve para abrir uma conta offshore para mim. Ela pediu que eu entregasse o aroma de morango, que Leo examinou animadamente antes de sair da sala. Logo, Adelaide e eu nos encontramos em um voo com destino às Ilhas Cayman. A experiência de primeira classe foi uma estreia para mim, e parecia que o tempo não tinha passado. Adelaide, com seu bronzeado estiloso e charme sem esforço, chamou a atenção quando pousamos.
Não pude deixar de notar o quão facilmente ela deslizou para o assento do motorista de um SUV amarelo, sua confiança inabalável. Ela olhou na minha direção, parecendo se divertir com minha reação à sua presença. Depois de uma curta viagem, chegamos ao seu complexo de condomínio de médio porte. Ela era dona do prédio inteiro, mas morava no último andar, onde me convidou para me juntar a ela em uma pequena sacada com vista para o mar. Você não é muito de falar, Sr. Atkinson, ela disse, olhando para mim com um sorriso. Nenhuma pergunta? Eu ri, me sentindo estranhamente à vontade. Estou apenas surpresa de ver alguém como você bebendo cerveja de uma garrafa. Imaginei champanhe ou algo assim. Ela riu. Imagino que você esteja se perguntando por que tivemos que vir até aqui para abrir uma conta. Algo assim, respondi. É simples, ela explicou. É seguro, e vai lhe servir bem. Voltamos para dentro para longe da brisa, e não pude deixar de sentir uma sensação de camaradagem com ela. Sabe, Sr. Atkinson, eu o trouxe aqui para ser eu mesmo por alguns dias. O comentário repentino dela me pegou desprevenido, mas nós dois rimos. Confie em mim, respondi, provocar um velho não vai lhe fazer muito bem. Vamos pegar umas lagostas frescas para o jantar, ela disse. Sorrindo enquanto abria a porta. O restaurante era excelente, embora o vinho não tenha me agradado. Ela notou minha reação. Não é uma pessoa de vinho? Só uma lembrança ruim de vinho branco barato de quando eu era jovem, expliquei. Mais tarde, enquanto dividíamos torta de limão e café, ela ficou curiosa. Conte-me sobre você, Sr. Atkinson. Casado. Filhos? Eu ri. Bem, eu tenho 2 filhas estudando na Universidade de Colômbia. Ambas estão em algo com bancos internacionais. Eu só pago as contas, dei de ombros, me sentindo um pouco constrangida. Interessante, ela respondeu pensativamente. Na verdade, tenho mestrado pela Universidade de Colômbia e dou aulas lá de vez em quando. Acho que devo ter conhecido suas 2 filhas. Ai? Você os viu hoje? Eu perguntei. Nós almoçamos juntos, ela respondeu. Eles não ficam muito felizes quando eu os faço faltar à aula, eu disse com um sorriso. Você deve ter se casado jovem se tem 2 filhas na faculdade, ela observou. Acho que isso parece um pouco com uma fala de filme, eu ri. Sentada ali com essa mulher mediterrânea impressionante, eu senti que poderia conversar com ela por horas. Quanto a mim, eu disse depois de uma pausa, estou separado agora. Estranho até mesmo dizer isso em voz alta, eu admiti, as palavras ainda tinham um gosto estranho. Minha esposa me deixou por algum empresário chamativo, provavelmente construindo shoppings ou parques corporativos pela aparência de seu apartamento e carro. Ela está seguindo em frente e o divórcio será finalizado em cerca de 4 semanas. Essa é uma razão frágil para acabar com um bom casamento, ela disse, seu tom carregando uma pitada de simpatia. Eu também pensei, suspirei. Por anos, pensei que éramos felizes. Mas ela nunca aceitou minha escolha de carreira, mesmo que eu tenha tentado ir mais longe por ela. Tive oportunidades de progredir, mas quando a coisa ficou feia, fiquei parado pelo bem da família. E agora, bem, aqui estou eu. Mudei a conversa para, e você? Perguntei, voltando o foco para ela. Houve uma breve pausa. Não é todo dia que você confessa a uma mulher bonita e bem-sucedida que você administra uma mercearia. Ela deve ter percebido minha hesitação. Não é grande coisa, ela me tranquilizou, notando meu desconforto. Podemos falar sobre isso depois. Não, sério, está tudo bem. Não estou envergonhado pelo meu trabalho, respondi. Gerenciar uma mercearia não parece glamouroso, no entanto. Minhas filhas não se importam, mas minha esposa frequentemente encontrava maneiras de deixar esse detalhe de fora nas conversas. Ela olhou para mim, pensativa. Você encontra satisfação nisso? Ela perguntou, enquanto um garçom trazia café fresco e limpava nossos pratos. Na verdade, eu encontro. Fiquei muito boa nisso ao longo dos anos, eu disse com um orgulho silencioso. Sr. Atkinson, sei que acabamos de nos conhecer, mas as primeiras impressões geralmente valem alguma coisa. Então, qual é a sua impressão sobre mim? Ela perguntou. A pergunta dela me deixou meio sem graça. Se eu falasse meus pensamentos honestos, arriscaria afastá-la. Mas se eu tentasse bajulá-la, ela perceberia.
Bem, comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Eu diria que você é inteligente, confiante e bonita. Educada também. Ela sorriu, inclinando a cabeça levemente e olhando para mim por baixo dos cílios. Esperava algo honesto, ela confessou. Desculpa se isso não foi o suficiente. Eu só não queria estragar uma noite agradável, respondi. Você realmente tem uma opinião tão baixa sobre mim? Ela perguntou, seu tom ficando sério. Talvez seja por isso que sua esposa foi embora. Se você não tivesse sempre tentado mantê-la feliz, seu casamento poderia ter sido mais forte. As palavras dela doeram, embora eu tivesse que admitir, elas não eram totalmente sem mérito. Sabe, você usa bem seu charme. Eu até diria que você tem um jeito de conseguir o que quer e não gosta que lhe digam não. Você está acostumada ao sucesso e talvez até um pouco arrogante. Sinto que você também sabe lidar com finanças, eu disse, um tanto incomodada com o comentário anterior dela. E, se você não estivesse tão determinada a provar que é igual a todos os homens, você poderia realmente ser uma boa mãe. Ela olhou para mim, em silêncio por um momento, antes de um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. Você realmente acha que eu seria uma boa mãe? Ela perguntou, seu tom suavizando. Enquanto dirigíamos de volta para nosso apartamento, a tensão entre nós desapareceu. Aquela noite acabou sendo tranquila, pois cada um de nós se retirou para seu próprio quarto, o que foi bom, eu não esperava nada mais. Na manhã seguinte, acordei e encontrei o café da manhã me esperando, junto com uma cópia do Wall Street Journal. Ao pisar na sacada, notei que o vento finalmente havia diminuído. Cerca de 20 minutos depois, Adelaide se juntou a mim, casualmente pegando uma parte do jornal. Sentamos em conforto silencioso, lendo e tomando café como se essa fosse uma rotina que compartilhávamos há anos. Apesar de termos acabado de nos conhecer, havia uma natural facilidade entre nós. Meu telefone parece não funcionar aqui, e eu queria ligar para minhas filhas, eu disse depois de um momento. Adelaide me ofereceu o dela, dizendo que eu poderia usá-lo. Disquei o número de Alice, e quando ela atendeu, perguntei onde ela estava e se estava tudo bem. Ela mencionou que estava nas Ilhas Cayman, visitando uma amiga, e teve que usar o telefone dela, já que o dela estava com problemas. Tentando amenizar as coisas, mencionei que a tinha visto na TV. Embarcando em um avião com Adelaide Langley, e perguntei o que estava acontecendo. Alice pareceu imperturbável, explicando que Adelaide era a amiga que ela havia mencionado, e se perguntou por que isso era um grande problema. Eu a alertei, dizendo que Adelaide era conhecida por sua inteligência empresarial e que ela poderia ser implacável. Nesse momento, Adelaide passou com a bandeja de café da manhã. Apresentei a Alice, mencionando que ela era minha filha. Quando Alice percebeu com quem ela estava falando, pude ouvi-la e sua irmã murmurando ao fundo. O quê? Você está com ela? Por quê? Você vai voltar para casa em breve? Alice disparou perguntas antes que eu pudesse responder. Adelaide pegou o telefone com um sorriso caloroso. Oi, Alice, sou Adelaide. Seu pai me contou sobre você e sua irmã. Estarei em Nova York amanhã e adoraria almoçar com vocês dois. Que tal? Devolvendo o telefone para mim, Adelaide riu. Sua filha disse adeus. Parece que vamos almoçar amanhã. Vou me certificar de ser legal e manter a conversa sobre tubarões no mínimo. Mais tarde naquela manhã, visitamos o Federal Reserve Bank of the Cayman Islands, onde Adelaide me ajudou a abrir minha primeira conta bancária offshore. Poucos minutos depois, vi o saldo da conta, $4 milhões, transferidos de Adams e Barnes. Parecia um preço justo por modestos 215 centavos. Depois, Adelaide providenciou para que um amigo nos levasse para alimentar a raias manta. Durante o jantar, perguntei a ela sobre seu trabalho na Adams and Barnes, e foi quando ela revelou que tinha 60% das ações da empresa. Então, o que mais eu deveria saber sobre você? Perguntei, me sentindo um pouco envergonhado com minha falta de conhecimento sobre o assunto. Ela se recostou, oferecendo um pequeno sorriso. Eu nasci em Londres. Meu pai é libanês, e minha mãe é turca. Tenho um MBA pela Universidade de Columbia, como mencionei. Fiquei noiva 2 vezes, mas não estou em um relacionamento sério há mais de 3 anos.
Acho que aprendi a ser cautelosa com homens que se interessam por mim. Que pena, eu disse, sentindo uma pontada de simpatia. Isso significa que você não confia em mim? Eu provoquei. Ela riu. Bem, eu não tenho escolha, tenho? Eu me desculpei, percebendo que tinha deixado as coisas estranhas. Ela apenas balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, Sr. Atkinson. Temos uma festa para ir mais tarde, então guarde sua conversa séria para então. A noite nos levou a um coquetel em um hotel chique, onde Adelaide foi tratada como realeza. Enquanto isso, eu me misturei à multidão, me sentindo deslocado em meu traje casual de Nova York. Inicialmente, Adelaide ficou ao meu lado, mas eu a encorajei a se misturar, e ela eventualmente se misturou à multidão, embora ela ficasse de olho em mim de vez em quando. Acabei conversando com 2 cavalheiros da Argentina, criadores de gado por profissão. Nossa conversa começou com futebol e foi para a pesca, o que era administrável. Mas então um deles, Paulino Jordan, mencionou seus planos de investir em trigo de inverno, e eu não tinha ideia de como responder. Sr. Atkinson, posso ver pela sua cara que você não está muito convencido da ideia do trigo de inverno, Paulino disse, rindo. Pego de surpresa, admiti rapidamente, não entendo muito de investimentos. Isso tudo está um pouco além da minha cabeça. Tentei conduzir a conversa para um território mais simples, mas Paulino insistiu. Ainda assim, sinto que você tem algo a dizer, ele persistiu. Antes que eu pudesse dar uma boa resposta, Adelaide veio em meu socorro, me guiando para longe da conversa intensa. Enquanto nos afastávamos, ela levantou uma sobrancelha. O que foi aquilo? Ah, só uma conversa sobre comida e mantimentos, brinquei, grato por sua intervenção oportuna. Na manhã seguinte, voamos de volta para Nova York, onde Adelaide foi recebida por uma pequena multidão de fotógrafos. Um mensageiro da Adams and Barnes me entregou um pacote contendo as moedas que eu havia deixado com eles. Depois de me despedir de Adelaide, segui para a estação de trem para voltar para Huntsville. De volta para casa, o processo de divórcio e a venda da casa seguiram sem problemas. Stephen Wallace, do escritório principal, me deixou várias mensagens, me incentivando a considerar a mudança para a sede de Nova York. Dessa vez concordei. Enquanto isso, John Smart também entrou em contato, pedindo para almoçarmos juntos. No trabalho, limpo meu armário, me despedindo dos meus colegas enquanto me preparo para a mudança. Olhando o jornal, notei uma foto de Derek e Riley em um churrasco político local, parecendo o casal perfeito. Com algumas semanas restantes antes de eu deixar a cidade, passei um dia inteiro organizando e listando as moedas que trouxe de Nova York no eBay, esperando uma venda tranquila. Todos os pagamentos foram canalizados diretamente para minha conta do PayPal e depois para meu banco offshore. Com o fim de semana livre, dei uma pausa. Meu almoço de sexta-feira com John foi produtivo, ele pareceu feliz que Derek estava envolvido no negócio imobiliário, mas não ficou muito satisfeito que eu não lucrasse mais com isso. Quando terminamos, ele me surpreendeu ao me entregar as escrituras de 5 acres nos arredores da cidade, uma espécie de recompensa pela minha boa vontade. Pouco depois de me despedir de John, meu telefone tocou. Alice e Raquel estavam pousando em Nashville em algumas horas, então eu tinha tempo para chegar lá. Eles escolheram Nashville em vez de Huntsville para economizar na passagem aérea. Ao encontrá-los no aeroporto, Alice mal podia esperar para compartilhar sua mais recente aventura. O auditório estava lotado com mais de 300 alunos para uma aula avançada de finanças corporativas. No meio do caminho, o professor fez uma pausa e apresentou Adelaide à sala. Ela entrou confiante e, após uma conversa de 10 minutos, convidou alguns alunos para almoçar no Western Hotel. Ficamos surpresos quando ela gritou nossos nomes na frente de todos. Então, o que vocês dois acharam dela? Eu perguntei enquanto descíamos a estrada. Ela é incrível, pai. Como diabos você acabou conhecendo alguém como ela? Alice exclamou, ainda pasma. Bem, ela mencionou que precisava de uma assistente pessoal e eu simplesmente me encaixo na descrição do cargo, brinquei, ganhando um empurrãozinho desaprovador de Raquel. Pai, isso não tem graça. Fala sério. Ela repreendeu. Tudo bem, eu disse, direcionando a conversa de volta.
Então, sobre o que vocês conversaram no almoço? Ela estava interessada em nossas aulas e trabalhos de curso, Raquel respondeu com uma risada. E ela continuou perguntando sobre você, pai. Era como se ela estivesse interessada em mais do que apenas uma amizade com você, Alice acrescentou com um sorriso malicioso. Mas por que você, pai? Raquel se perguntou, franzindo as sobrancelhas. Quero dizer de onde estamos, você é um cara legal, mas Adelaide Langley provavelmente poderia escolher qualquer um que ela quisesse. Exatamente. Quero dizer, você é nosso pai, mas nem a mamãe sempre pareceu entender você tão bem, Alice acrescentou, seu tom mudando para algo mais pensativo. O ar ficou pesado depois das palavras de Alice, e eu me arrependi de qualquer coisa que pudesse ter colocado a mãe deles em uma luz negativa. Eu não tinha a intenção de colocá-los em uma situação difícil ou agitar nada. Ei, sua mãe é uma pessoa maravilhosa e eu não deveria ter insinuado o contrário, eu me desculpei. Não se preocupe, pai. Nós entendemos, Alice me garantiu com um sorriso suave, ajudando a aliviar a tensão. Nós seguimos em silêncio por um tempo, até que o telefone de Raquel tocou de repente quando cruzamos para o Alabama. Ei! Chegamos aqui há cerca de 1 hora. Que notícia incrível! Eu o avisarei. Obrigado por ligar. Tchau! Raquel encerrou a ligação com um grande sorriso, trocando um rápido sinal de positivo com Alice. O que é isso? Perguntei curiosa. Raquel se inclinou para a frente. Adivinha, pai? Adelaide vem para Huntsville na terça-feira. Ela quer que você cubra a estadia dela, e ela está esperando o café da manhã na cama, ela anunciou, seus olhos brilhando com travessura. A notícia era lisonjeira, mas também veio com uma boa dose de pressão. Entre Adelaide e agora minhas filhas, senti que tinha muita coisa em jogo. O fim de semana com as meninas foi agradável e relaxante. Elas passaram a tarde de sábado visitando a mãe, mas, aparentemente, Derek não estava por perto. Pedi que mantivessem a visita de Adelaide em segredo da mãe, e eles prometeram ajudar a manter as coisas discretas. Passamos pelos pertences que eles planejavam deixar para trás, e quando estavam prontos para ir embora, tudo estava resolvido. Enquanto eu os levava de volta para Nashville, fiz um pequeno pedido. Eles me fizeram jurar que tentaria ficar do lado bom de Adelaide. Só não a irrite, pai. É bem simples, Alice provocou, ambas rindo. Eles ficaram felizes com minha mudança para Nova York, mas eu ainda não sabia por que Adelaide tinha se interessado por alguém como eu. Eu nem tinha um terno que fosse meio estiloso. De volta a casa, me acomodei com uma cerveja e o jornal de domingo. Nenhuma foto nova de Riley e Derek, felizmente. Mas eu vi uma nota curta sobre o desenvolvimento da orla do rio, enfrentando alguns problemas de financiamento. Os futuros do trigo de inverno estavam em queda livre, o que despertou minha curiosidade. Liguei para Max, meu velho amigo, e o convidei. Nada extravagante, algumas geladas e um pouco de conversa fiada, era tudo o que eu tinha em mente. Começamos a falar sobre Derek. Acontece que ele tinha um passado bastante conturbado, um vai e vem selvagem entre riqueza e dívida, com credores e amigos do passado frequentemente deixados na mão. Seu último projeto estava se desfazendo, e as pessoas que o apoiavam pareciam estar recuando. Eu diria que a cerveja nunca teve um gosto tão satisfatório. Segunda-feira foi melhor do que eu esperava. As moedas que eu tinha listado em leilão alcançaram um preço maior do que eu esperava, com um valor estimado de cerca de $300. 000. Eu não esperava muito, talvez apenas o suficiente para atingir $200.000, mas a venda superou todas as expectativas. Era estranho como, há apenas 3 meses, o pensamento de tudo isso pareceria um pesadelo. Mas agora, eu me vi ansioso pelo futuro. Os compradores da casa tinham encerrado o financiamento e estávamos no caminho certo para fechar o negócio. Achei engraçado como Riley tinha se mudado facilmente com Derek, deixando para trás todas as coisas que tínhamos compartilhado ao longo dos anos. Fiquei pensando se ela percebeu o quão instável sua nova situação poderia ser. Naquela tarde, tive uma reunião com os compradores. Eles me entregaram um cheque de $200.000, que eu prontamente depositei na minha conta offshore. Eles concordaram que eu ficasse na casa por mais uma semana, o que serviu bem para ambos os lados. Na manhã seguinte,
Antes mesmo da minha primeira xícara de café, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz na linha me informou que a senhora Langley aterrissaria às 10h44 no voo 724 da Delta. Cheguei 30 minutos mais cedo, sentindo-me inesperadamente nervoso. Os paparazzi locais devem ter percebido sua chegada, pois um pequeno grupo de fotógrafos já estava do lado de fora do terminal. Tentei manter um perfil discreto, estacionando em vagas de curta duração, esperando evitar toda a confusão. Mas Adelaide, em vez de esperar que eu a encontrasse, escolheu caminhar ao meu lado, o que só chamou a atenção do fotógrafo. Naturalmente, eles tiraram uma foto clara da minha placa, então lá se foi nosso segredinho. Eu não estava acostumado a esse tipo de atenção, mas Adelaide parecia completamente imperturbável, até mesmo se desculpando em meu nome. No caminho para casa, não pude deixar de pensar nela saindo do avião. Eu tive essa vontade repentina e ridícula de beijá-la, um pensamento bobo para um velho como eu, sem dúvida. A casa parecia vergonhosamente vazia quando entramos. Nos últimos meses, eu tinha me livrado de quase tudo, deixando apenas o essencial que os novos donos tinham concordado em manter. Tentei me desculpar pelo ambiente esparso, mas Adelaide achou meu constrangimento mais divertido do que qualquer coisa. Sem nada para comer em casa, passamos no Taco Bell para uma refeição rápida, a escolha dela, surpreendentemente. Prometi a ela que comeríamos algumas das famosas costelas do Dreama para o jantar mais tarde. Era revigorante estar perto de uma mulher que não se intimidava com uma boa refeição. Então, eu tenho que perguntar, Adelaide. Por que você estava aqui? Imaginei que você já estaria de volta à sua rotina, eu disse, um pouco perplexo. Com uma risadinha, ela explicou que era parte negócios. Ela tinha ouvido falar sobre minha mudança para Nova York e me ofereceu seu quarto vago para ficar enquanto eu me acomodava. Ela até arranjou um caminhão de mudança para ajudar com minhas coisas. Quando perguntei como ela sabia sobre meus planos, ela apenas deu de ombros e disse que tinha um talento especial para perceber detalhes. Brincando, eu a provoquei sobre estar em conluio com minhas filhas, embora eu admitisse que não era exatamente difícil de ler. Sua oferta me pegou desprevenido, mas era generosa, e eu não conseguia pensar em uma razão para dizer não. Começamos a arrumar o resto das minhas coisas. Surpreendentemente, Adelaide parecia perfeitamente confortável aqui, separando a desordem comigo, nem um pouco a mulher de negócios polida que eu esperava. Enquanto trabalhávamos, eu ainda me sentia um pouco constrangida com a diferença de idade entre nós. Ela tinha opiniões fortes sobre meu guarda-roupa, dificilmente se mexendo mesmo quando eu implorava para ela ir com calma com minhas roupas velhas. Ela prometeu que iríamos às compras para comprar roupas novas quando eu chegasse a Nova York. Quando terminamos de fazer as malas, tínhamos mais caixas do que meu carro podia carregar, mas não o suficiente para encher uma van de mudança. Deixei de lado meu laptop e uma pequena impressora jato de tinta para ficar de olho em um leilão do eBay, imaginando que seriam úteis durante a transição. Estávamos prestes a nos sentar para jantar, quando uma van de entrega parou na frente da casa. Adelaide e eu trocamos olhares enquanto o motorista, bem vestido, saltava e andava com uma prancheta na mão. Você é Brandon Atkinson? Ele perguntou, checando suas anotações. Tenho uma entrega para você. Onde você gostaria? O que no mundo? Eu murmurei, completamente perplexo. É do Sr. Paulino Jordan, o motorista explicou. Podemos colocá-lo na garagem. Apontei para o lugar vazio onde o velho Subaru de Riley costumava ficar, e o motorista assentiu, indo descarregar. Olhei para Adelaide, que tinha uma mão sobre a boca, sufocando uma risada. Adelaide pareceu achar minha confusão altamente divertida. Cerca de 5 minutos depois, me vi cara a cara com um elegante carro esportivo laranja estacionado ao lado do meu velho Subaru. O que diabos é isso? Perguntei, sentindo uma estranha mistura de orgulho e choque. O entregador radiante respondeu. Este aqui é um Lamborghini Gallardo Spider Superleggera 2028. Muito bonita, não é? Adelaide não conseguiu segurar a risada, embora tenha mantido as coisas discretas, claramente aproveitando cada segundo da minha perplexidade. Assinei a entrega, observando o mensageiro bem vestido voltar para sua caminhonete.
Eu não tinha ideia do que faria com esse novo presente chamativo, mas uma coisa estava clara: eu não iria carregá-lo até Nova York. A senhorita Funipantes podia ficar com suas rodas chiques. Enquanto íamos embora com ela ainda sorrindo, pedi uma costela inteira e algumas cervejas. Tudo bem, quer me contar o que está acontecendo com o carro? Perguntei, genuinamente curioso. A oferta de Paulino para o trigo de inverno, ela explicou. Todos pensaram que ele tinha perdido quando os preços despencaram, mas ele dobrou seus contratos. Em uma semana, ele ganhou mais de 40 milhões de dólares. Ele ficou emocionado com o dinheiro, mas os elogios por sua jogada inteligente o deixaram ainda mais feliz. Bem, bom para Paulino. Espero que ele não tenha me mencionado, respondi, balançando a cabeça. Ela riu. Ele queria te dar algum crédito, mas só se você concordasse. Ele está grato por eu ter te levado para aquela festa, então ele pediu seu endereço. Mas não percebi que ele tinha isso em mente. Quando as costelas chegaram, vi Adelaide mergulhar algumas em um pouco de molho tabasco extra antes de mergulhar. Tive que admitir, fiquei apaixonado por ela. Você sabe que eu vou devolver isso amanhã, certo? Eu perguntei, acenando para o Lamborghini. Foi o que eu imaginei, ela disse com um sorriso. Não se preocupe, Paulino não vai ficar ofendido. Ele provavelmente imaginou que você se sentiria obrigado a ficar com ele. Se ele oferecesse dinheiro, você poderia ter recusado imediatamente. Acabamos pedindo algumas cervejas extras, graças a todo aquele molho picante. Eu me senti bem, tão bem que não queria que a noite acabasse. Em momentos como esses, eu invejava aqueles caras suaves que conseguiam encantar uma mulher para a cama num piscar de olhos. Eu ficaria feliz só de ganhar um beijo de boa noite. Por fim, tivemos que encerrar a noite. A manhã seguinte foi ainda melhor do que eu poderia esperar. Todas as minhas preocupações foram em vão. Quando voltamos para casa, Adelaide me surpreendeu pegando minha mão e me levando para o quarto. E sendo o cavalheiro que sou, fiz questão de colocar as necessidades dela em primeiro lugar. Foi a melhor noite da minha vida, escondida em nosso próprio mundo. O café da manhã seguinte foi simples: suco, café e um dinamarquês. Desculpe, é o melhor que posso fazer por enquanto, eu me desculpei. Está perfeito, ela me garantiu, embora comer de uma bandeja na cama não fosse exatamente confortável. Depois de algumas risadas e algumas mudanças, acabamos na cozinha. Café da manhã na cama parece muito mais chique do que realmente é, brinquei, tentando não estragar o momento. Mas, honestamente, Adelaide, estou curiosa. Porque eu não tenho muito a oferecer, e alguém como você merece o melhor. Ela olhou para mim seriamente. Já estou farta de homens de fala mansa, Brandon. Não vou cair nessa de novo. Ai, entendi. Você está afim de mim porque eu não sou um jogador ou um idiota, respondi, fazendo-a rir. Na verdade, fiquei impressionada com o acordo que você fez com Léo em Nova York, ela acrescentou. Vendeu algumas moedas, só isso, dei de ombros. Não, foi mais do que isso, ela disse, com os olhos brilhando. Seu plano para proteger Trustland foi bem inteligente. Eu, um filantropo? Não, eu sorri. Mais como um cara que tirou vantagem de uma situação única para dar uma surra no novo amante da esposa. Ela riu, e eu não pude deixar de sorrir junto com ela. Sua inteligência e percepção me pegaram de surpresa, ela escondeu bem. Foi uma má jogada da minha parte? Perguntei. Não, Brandon, isso foi genial, ela disse, claramente impressionada. Ela estava curiosa para saber mais sobre mim, e isso foi bom. Você não tinha ideia do que eu estava fazendo em Nova York, protestei. Verdade, mas eu descobri eventualmente, ela admitiu. E você estava me vigiando também, não estava? Eu não podia negar, e o aumento na minha autoconfiança foi ótimo. Infelizmente, Adelaide tinha um voo de manhã cedo de volta para Nova York. Dizer adeus foi mais difícil do que eu esperava, mas ela me deixou com uma sensação de contentamento e até me confiou a chave do apartamento dela. O revendedor não poderia pegar o Lamborghini até o dia seguinte, mas isso não importava. Eu não tinha planos de dirigi-lo para lugar nenhum. Os carregadores chegaram com um pequeno caminhão para levar meus pertences para Nova York, e quando eu estava terminando as coisas, Max ligou com algumas notícias preocupantes.
A Riverfront Development estava em crise financeira, e Derek tinha perdido quase todos os seus patrocinadores da noite para o dia. Rumores estavam se espalhando até mesmo sobre fundos desaparecidos. Naquela noite, Riley apareceu inesperadamente. A quem devo essa surpresa? Perguntei. Preciso discutir algumas coisas, ela respondeu. Estou indo embora em alguns dias, mas vou ajudar como puder, eu disse. Percebendo o Subaru desaparecido, ela apontou para o carro esportivo laranja na garagem. O que é isso? Ela perguntou. Vendeu o Subaru de volta para o revendedor, depois que você disse que não queria, expliquei. Quanto ao carro laranja, é um presente. Vou devolvê-lo amanhã. Ela pareceu pega de surpresa por toda a cena, especialmente pelo Lamborghini. Ela especulou, imaginando se era um presente da minha nova namorada. Não, é de um fazendeiro de gado que ajudei, esclareci. Sua expressão mudou, e ela hesitou. Então, sobre o dinheiro da venda da casa. Acabou tudo, respondi simplesmente. Você não queria nada disso, então usei para montar meu novo lugar em Nova York. Riley pareceu confusa, mas pareceu aceitar minha resposta. Quando ela perguntou onde eu moraria, mencionei a mudança para Nova York para um novo emprego com uma raça decente. Não senti necessidade de mencionar que ficaria com Adelaide, ou que agora tinha uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Onde você está morando agora? Ela continuou. Estamos no Holiday, em até Derek encontrar um novo lugar para nós, ela explicou. Agora entendi, eu disse, entendendo por que Riley queria voltar para nossa antiga casa. Ela parecia um pouco confusa, mas eu não a pressionei sobre isso. Mais alguma coisa em que eu possa ajudar, Riley? Ela hesitou mais uma vez, finalmente perguntando, você poderia me dar uma carona até o Holiday Inn? A viagem começou bem calma, mas logo ela mencionou Adelaide. Então, me fale sobre ela, ela pressionou. Não exatamente uma namorada, mas uma parceira de negócios, eu respondi, tentando manter isso casual. Que tipo de negócio? Ela sondou. Não desse tipo. Eu ainda sou apenas uma gerente de supermercado, Riley. Ela olhou pela janela, murmurando algo baixinho. Naquele momento, tive a chance perfeita de desabafar toda a mágoa que aquelas fotos dela e Derek me causaram. Mas, em vez disso, fiquei quieto, sorrindo interiormente enquanto a observava, um pouco de arrependimento piscando dentro de mim. Ainda assim, quando a deixei no motel, ela foi embora sem olhar para trás ou mesmo dizer adeus. Senti uma estranha mistura de satisfação e arrependimento ao mesmo tempo. Quinta-feira de manhã trouxe outra surpresa, os papéis finais do divórcio chegaram, um pouco mais cedo do que o esperado. Nenhuma reclamação aqui. O jornal de Huntsville publicou uma foto de primeira página da chegada de Adelaide ao aeroporto. Como todos os quartos do Holiday Inn recebem um jornal de cortesia, Riley certamente o leria durante o café da manhã. Esvaziei meu cofre no banco, preparado para os próximos passos. Minhas moedas restantes eram uma rede de segurança sólida, embora Adelaide nunca as tenha mencionado. Todas as nossas conversas foram casuais, sociais, não voltadas para negócios. Agora, eu estava acompanhando os resultados do leilão das moedas, a maioria das quais foi vendida a preços excelentes. Passei o resto do dia embalando-os para envio, com o objetivo de ter tudo pronto até o meio-dia de sexta-feira. Qualquer comprador com métodos de pagamento duvidosos teria que esperar até o sábado de manhã, quando eu pegaria a estrada. A maior parte do dinheiro do PayPal foi direto para minha conta nas Ilhas Cayman, embora eu tenha guardado um pouco para o caso de sentir vontade de fazer uma compra por impulso. Assim que eu estava me preparando para ir embora, os novos donos da casa chegaram, marcando uma conclusão ganha-ganha para o acordo para ambos os lados. A viagem para o norte levaria cerca de 12 horas, supondo que não houvesse atrasos. Adelaide estaria esperando no apartamento, prometendo cozinhar um jantar caseiro para minha chegada. Eu ri para mim mesmo, imaginando se ela seria a única que realmente cozinharia. Cruzando para a Virgínia na Interstate 81, meu telefone tocou. Alice estava ligando. Acontece que Derek havia fugido da cidade, deixando Riley abandonada, sem carro ou lugar para ficar.